Olá, nós estaremos hoje trabalhando até por conta desse momento em que pensamos Páscoa, em que falamos Páscoa. Eu sei que por muitas vezes nós estamos aí intoxicados de tanto chocolate que nem pensamos na realidade do que a Páscoa nos propõe, pelo menos para nós cristãos, né, que temos o entendimento bíblico do que é Páscoa. Eu quero nesse instante trabalhar a partir de um texto do apóstolo Paulo, em que ele vai falar desta entrega de amor, de uma grande entrega de amor. Aliás, Páscoa significa passagem da morte para a vida, e que nos chama a atenção para a entrega, porque foi a entrega de Cristo que nos possibilitou transitarmos da morte para a vida, e não qualquer vida, mas para a vida eterna. Então olha só o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 26. Escute só. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão, e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Esse é um texto usado em momento de celebração da ceia, nem sempre compreendido como deveria ser compreendido, porque esse texto ele fala sobretudo de entrega. Esse texto não é apenas para estabelecer um ritual enquanto as pessoas comem do pão, tomam do cálice e acham que lembrou de Deus, e acham que se recordou do sacrifício de Cristo. A grande questão é que esse memorial, que é a ceia, ela, na verdade, foge completamente de uma ideia de ritual. Mas ela é um chamado, ou seja, a celebração da ceia é um chamado para vivermos o que a ceia nos propõe. O que é que a ceia nos propõe? Nos propõe entrega, uma entrega de amor. Porque o texto fala de comunhão, inclusive um pouquinho mais abaixo, se você for continuar a leitura, vai descobrir que se você tem alguma coisa contra um irmão, você precisa primeiro fazer reparação, resolver isto e depois participar da ceia. E a Bíblia então nos mostra que a máxima da ceia é a comunhão, uma comunhão que só pode ser estabelecida a partir da entrega. Não havendo entrega, não há comunhão. Eu vou explicar para você. A Bíblia diz que nós éramos, por natureza, inimigos de Deus, uma vez que todos éramos pecadores e ainda somos. É provável que você que me ouve, me vê, ainda possa estar se lembrando da sua velha natureza, se você já tomou uma posição com Deus, mas mesmo que nós tenhamos nos convertido a Cristo e passado a viver uma nova vida, um novo padrão, ainda convivemos com uma realidade, somos pecadores. E João diz que se alguém acredita que não é pecador, é mentiroso, a verdade de Deus não habita nessa pessoa e ela está falando uma grande bobagem. Mas a grande questão é que, apesar de sermos pecadores, Deus nos chama para fazer e viver uma experiência cristã tremenda que rompe com o ciclo do pecado, que é a entrega de amor. E começa tudo isso com o próprio Cristo lá no Calvário. Quando ele se entrega por nós, ele viabiliza o amor entre nós. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus e nós estávamos numa necessidade de reconciliação. E Cristo, pelo seu sacrifício, nos reconciliou consigo mesmo diante do Pai, e ele nos possibilitou uma reconciliação entre nós. É isso que a entrega de Cristo viabilizou. Podemos falar de perdão de pecado, de vida eterna, tudo isso é uma realidade forte, mas esta vida eterna é uma consequência da reconciliação nossa com Deus, o Pai, por meio de Cristo. E automaticamente, se fomos reconciliados com o Pai, isso também viabilizou a reconciliação entre nós, entre eu e um parente, entre eu e um amigo, um vizinho, a reconciliação entre pessoas no plano horizontal começa numa reconciliação com o Pai no plano vertical. E a ceia nos chama atenção para isto, a entrega de Deus, quando pega o seu filho e o coloca em condição de morte para nós, quando o próprio Cristo, querendo sair da cruz, mas não abre mão de ir à cruz por amor a nós e obediência ao Pai, então a entrega de Cristo por nós, tudo isso nos convida
uma entrega da nossa parte. Uma entrega da nossa parte, primeiramente, a Deus, e quando nós nos entregamos a Cristo, quando nós nos entregamos a Deus, automaticamente estamos entrando dentro de um padrão de funcionamento de vida cristã que nos propõe a uma entrega ao outro. Até porque, se você não ama, a Bíblia diz que você nem conhece a Deus, porque Deus é amor. E é o amor em prática, o amor em ação, que vai dizer o quanto conhecemos desse Deus, que na sua essência é amor. A Páscoa nos chama a atenção para isto. Eu sei que é gostoso comer chocolate, né? Quem não gosta de um chocolate trufado da Cacau Show ou de qualquer outro lugar? Até bobo gosta, né? Com certeza. Se uma criança gosta, eu gosto, qualquer um gosta. Mas a Páscoa nos chama a atenção para a entrega. E eu sei que, como já a nossa cultura nos propõe, somos blindados, nós somos armados até os dentes, e uma coisa difícil de fazer hoje em dia é entregar-se a alguém. Até mesmo no eixo menor de relacionamento, que é marido e mulher, pais e filhos, tem muitas reservas. E as pessoas não se entregam, não se derramam, não se rendem. Estão com medo, na verdade, de quê? Normalmente, por mais que elas não declarem, estão com medo de amar. É verdade, porque amar dói. Não tem como você amar sem experimentar dor, porque amor pressupõe entrega, e tem entregas dolorosas. A entrega do pai, quando ele vê Cristo, seu filho, morrendo no Calvário, foi uma entrega brutalmente dolorosa. A própria entrega de Cristo, porque ele não foi morto, ele se permitiu ser morto, ou ele quis morrer por nós, porque ninguém matou Jesus, ele se entregou à morte por nós, foi também extremamente dolorosa essa entrega, quando ele vê por alguns segundos, alguns momentos que pareciam eternos, o momento em que sobre ele estava o pecado da humanidade, a Bíblia diz que o Pai, pede naquele momento, por alguns instantes, o contato com ele. Ele diz: Pai, por que me desamparastes? Então foi dolorosa essa entrega. E não tem como você falar de amor sem entrega, e não tem como falar de entrega sem dor. Não estou dizendo que toda entrega é dolorosa, mas a entrega também pressupõe dor. Porque enquanto você se entrega a alguém em amor, seja este alguém um pai, um filho, ou mesmo um estranho, um vizinho, sei lá, quem vai estar à sua frente, porque o amor não escolhe a quem amar, pelo menos o amor cristão, apenas ama. Quando você fala de entrega, está falando também de renúncia, está falando de você funcionar não na órbita do egoísmo, mas do altruísmo, ou seja, pressupõe liberalidade, generosidade, essas coisas doem. Por exemplo, só para ilustrar, quando mexe no nosso bolso, isso dói. Ser generoso dói, porque mexe no nosso bolso. Nós não queremos que ninguém mexa no nosso bolso. Aliás, temos medo que alguém mexa no nosso bolso. Muitos acabam nem indo para as igrejas porque têm medo que alguém mexa no bolso dele. E a grande questão é que nos falta amor, porque quando somos amorosos, ou seja, quando vivemos a entrega, também não é difícil ser generoso, ser liberal, abençoar pessoas, repartir. Por mais que isso seja doloroso, também é gratificante, porque nos parecemos mais com Deus no ato de doar, no ato de amar. Quanto mais eu amo, quanto mais eu me dou, quanto mais eu me entrego, mais parecido com Cristo eu me torno. Quer celebrar essa Páscoa de um jeito tremendo, de um jeito afinado, alinhado com a vontade de Deus e com o princípio espiritual por trás da Páscoa? Entregue-se, renda-se, porque sair da morte para a vida pressupõe entrega. Quando você se entrega em amor, você vai saber o que é vida de fato. E a minha esperança é que Deus, te dando esse entendimento, te ajude a romper com essas blindagens que você construiu na vida, com essas muralhas para se proteger da dor. Você está armado até os dentes para que ninguém te fira e não se entrega mais em amor. E aí você tem um casamento vazio, um relacionamento com seus filhos superficial, tem amigos que normalmente também são amigos superficiais, frágeis, vínculos pobres e não sabe o que é vida. É provável que você não sofra, mas é provável que também você não viva, porque só pode dizer que está vivo alguém que aprendeu o caminho da entrega, portanto, o caminho do amor. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, em nome de Jesus. Amém.